O carro parou antes que Heitor percebesse que havia freado. O semáforo ainda estava verde. O motorista atrás buzinou uma vez, depois duas. Heitor não se moveu. Do lado direito da via, um homem empurrava um carrinho de metal artesanal. Rodas tortas, sacos presos com arame, latinhas amassadas organizadas com um cuidado que contrastava com tudo ao redor. Usava camiseta desbotada e calças de tecido que já conheceram dias melhores. Andava com os ombros curvados, como quem carrega um peso que não está no carrinho. Heitor não saberia dizer o que o fez olhar com mais atenção. Talvez o jeito de andar, aquela pisada firme que resistia à curvatura dos ombros. Talvez o perfil do rosto, que acordou algo num corredor da memória que ele havia aprendido a não percorrer. O semáforo fechou. O homem virou a cabeça. O maxilar familiar, as sobrancelhas espessas. O nariz levemente torto, quebrado num jogo de futsal quase 20 anos atrás, numa tarde de sábado em que os dois ainda dividiam um escritório de 10 metros quadrados e acreditavam que o mundo estava esperando por eles. O reconhecimento não veio como revelação, veio como queda. Heitor abriu a janela. Davi. O homem deu mais 2 passos, como se o nome fosse destinado a outro. Depois ficou imóvel, não virou. Davi Azevedo, desta vez, virou. E Heitor viu nos olhos dele algo que não esperava. Não surpresa, não vergonha. Apenas um cansaço profundo e antigo, do tipo que não passa com sono. Heitor. A voz era rouca, mas o sotaque era o mesmo. Tá bom. Não era uma pergunta. Heitor desceu do carro sem desligar o motor. A buzina atrás recomeçou mais insistente. Ele tentou dizer algo à altura do momento. Algo que não soasse como o que era. Um homem rico, encontrando o rastro humano de uma decisão que nunca precisou enfrentar. Não encontrou nada. Como você está? Foi tudo que saiu. Davi olhou para o carrinho, depois para Heitor. Não havia ironia no gesto. Havia apenas a resposta mais honesta que alguém poderia dar sem abrir a boca. O semáforo abriu. A buzina soou longa, irritada. Heitor não saiu do lugar. Se essa história já tocou em algo dentro de você, considere se inscrever no canal. Tem muito mais por vir, e a melhor parte ainda não começou. Eles ficaram ali por um momento que durou mais do que deveria. A cidade não parou para isso. Nunca para. Um motoboy cortou o meio-fio a 2 metros de Heitor sem nem olhar para ele. Uma mulher com sacolas passou entre os dois como se fossem postes. O sinal fechou de novo. Davi foi o primeiro a se mover. Pegou o carrinho pelas alças e recomeçou a andar, devagar, sem pressa e sem convite. Davi? Heitor acompanhou o passo, sem pensar. Espera. Não precisa. A voz saiu baixa, sem agressividade. Era pior do que raiva. Era desinteresse. Tô bem. Você não está bem. Davi parou. Não com raiva, com cansaço. O tipo de cansaço de quem já explicou demais e decidiu parar de tentar. O que você quer, Heitor? Era uma pergunta justa. Heitor não tinha resposta pronta. Ele havia descido do carro por impulso, e impulsos raramente vêm com justificativa. Quero saber o que aconteceu. Aconteceu a vida. Davi recomeçou a andar. Acontece com todo mundo. Não com você. Você era... Era. A palavra caiu como tampa de panela no chão. Seca, definitiva. Isso foi antes. Heitor ficou 2 passos atrás observando. Havia algo perturbador em ver Davi Azevedo empurrando aquele carrinho com a mesma postura que usava para apresentar projeções financeiras. Coluna ereta dentro do possível, queixo levemente erguido, como se o orgulho fosse o último item que se vende. Eles haviam se conhecido num curso de gestão empresarial, quase 22 anos atrás. Heitor chegou atrasado, sentou na única cadeira vaga, ao lado de um sujeito que já tinha 3 páginas de anotações e um café na mão. Davi não olhou para ele quando sentou. Só disse, sem tirar os olhos do professor, você perdeu a parte mais importante.
Viraram sócios 3 anos depois. Por quase uma década, a Sampaio Construções cresceu com a lógica que Davi trazia: cautelosa, estruturada, baseada em dados. Heitor era o rosto, a ousadia, o aperto de mão que fechava contratos. Davi era o que ficava depois que todos iam embora, relendo cláusulas, ajustando margens, encontrando o erro que ninguém havia visto. Era um equilíbrio que funcionava porque os dois sabiam disso, até o dia em que deixaram de saber. Heitor acelerou o passo e ficou ao lado de Davi novamente. Você sumiu. Depois que saiu da empresa, ninguém soube mais nada. Não tinha nada para contar. Tem gente que tentou te contatar. Eu tentei. Davi deu uma risada curta, não de humor, de ironia discreta. Quando? Heitor abriu a boca, fechou. A verdade era que ele havia tentado uma vez, talvez duas, logo depois da separação. Depois, o trabalho engoliu tudo. Depois, parou de tentar. Devia ter tentado mais. Devia. Davi disse isso sem inflexão, não como acusação, como fato. Mas não tentou. Tudo bem. A vida continuou. Chegaram no final do quarteirão. Davi virou à direita, em direção a uma rua mais estreita, menos iluminada. Heitor continuou ao lado dele sem ser convidado. Quanto tempo faz que você está assim? Assim como? Heitor não respondeu. Gesticulou levemente em direção ao carrinho. Davi olhou para frente. Uns 2 anos, mais ou menos. 2 anos. Heitor fez o cálculo silencioso. Enquanto a Sampaio inaugurava o complexo residencial da Zona Sul, enquanto ele discursava em eventos, enquanto assinava contratos com investidores estrangeiros, Davi estava nessa rua, nessa camiseta, com esse carrinho. Por que você não me procurou? A pergunta saiu antes que ele pudesse segurá-la. E assim que saiu, ele soube que era a pergunta errada. Ou pelo menos a pergunta feita pela pessoa errada. Davi parou o carrinho, respirou fundo. Quando virou para Heitor, havia algo diferente nos olhos. Não raiva, não mágoa. Era quase compaixão. Porque você foi o último a quem eu pediria ajuda. Disse isso sem crueldade. Disse como quem constata o óbvio. Heitor ficou parado no meio da calçada estreita, enquanto Davi retomava o caminho. O barulho das rodinhas irregulares do carrinho foi diminuindo, e a cidade foi preenchendo o espaço com seus próprios ruídos. Motores, vozes distantes, o latido de um cachorro num apartamento acima. Heitor olhou para as próprias mãos, para o relógio no pulso, para o terno que custava mais do que qualquer item que havia no carrinho de Davi. Ficou ali por mais 1 minuto. Depois voltou para o carro, ligou o ar-condicionado e ficou com as mãos no volante sem dirigir. Ele sabia exatamente o que Davi havia querido dizer. E o pior não era que fosse verdade. O pior era que era justo. Heitor não foi direto para casa. Ficou no carro por quase meia hora, estacionado numa rua que não tinha motivo para estar. Depois, ligou o motor e começou a dirigir sem destino, como fazia quando precisava pensar. Só que desta vez, o pensamento não chegava organizado. Chegava em fragmentos, em imagens. Davi numa sala de reunião com gráficos impressos às 3 da manhã. Davi na porta da empresa no dia em que saiu, sem caixa, sem cerimônia, com apenas a pasta que sempre carregou. Davi dizendo naquele desentendimento final: você está construindo em cima de areia, Heitor, e eu não vou assinar isso. Heitor havia respondido que ele estava sendo covarde, que crescimento exigia risco, que se não conseguia acompanhar o ritmo, talvez fosse melhor que cada um seguisse seu caminho. Davi não respondeu. Só olhou para ele por um segundo longo demais e saiu. Heitor levou semanas convencendo a si mesmo de que havia sido necessário. Meses achando que havia sido certo e depois parou de pensar no assunto, porque a empresa cresceu, os contratos vieram e o crescimento pareceu provar que ele estava certo. Mas Davi havia estado certo também. Só que errar juntos teria sido mais fácil de suportar do que estar certo sozinho enquanto o outro afundava.
Quando chegou em casa, a empregada havia deixado o jantar na mesa. Ele não comeu. Ficou na varanda com um copo d'água, olhando para os prédios iluminados da cidade. Em algum lugar lá fora, Davi estava guardando um carrinho para o dia seguinte. Heitor colocou o copo na grade e ficou com as mãos vazias. Não era culpa. Ainda. Era algo anterior à culpa. O momento exato em que uma pessoa percebe que olhar para o lado custaria muito pouco, e não olhou mesmo assim. Heitor voltou no dia seguinte. Não tinha certeza de que encontraria Davi no mesmo lugar, mas havia algo na lógica daquele trabalho, na rotina visível de quem percorre trajetos fixos que o fez tentar. Passou pelo cruzamento devagar, janela aberta, e viu o carrinho encostado num poste a meia quadra de distância. Estacionou. Desceu. Davi estava separando o material num saco de cor escura, de costas. Quando ouviu os passos, não virou imediatamente, como se soubesse quem era e precisasse de um segundo para decidir o que ia fazer com isso. De novo. Não era raiva. Era quase resignação. Preciso te falar uma coisa. Heitor parou a 2 metros. Pode ser aqui mesmo, rápido. Davi continuou o que estava fazendo. Fala. Quero te oferecer uma posição na empresa. O movimento das mãos de Davi parou por meio segundo. Só isso. Depois continuou. Não, nem me deixou terminar. Não precisa terminar. Ele amarrou o saco com um nó firme. Não quero favor. Não é favor. Heitor deu um passo à frente. A empresa tem problemas que eu não estou enxergando. Sempre tive dificuldade com isso. Você sabe disso melhor do que ninguém. Preciso de alguém que leia os números sem me poupar. Davi finalmente virou. Olhou para ele com uma atenção que Heitor reconheceu. Era o mesmo olhar de quando avaliava um contrato, procurando a cláusula que ninguém havia percebido. Por que eu acreditaria que dessa vez seria diferente? Não sei se você acreditaria. Heitor não desviou o olhar. Mas eu vim aqui 2 vezes. E vim de manhã cedo. Isso deve dizer alguma coisa. Davi ficou em silêncio por um momento. Se eu entrar e você não gostar do que eu disser, o que acontece? Nada. Você diz, eu ouço. Mesmo que doa. E se eu quiser sair? Você sai, sem drama. Davi olhou para o carrinho, para a rua, para Heitor. Tenho uma condição. Qual? Se não funcionar, sem condescendência, sem olhar de pena. Me trata como profissional ou não me trata? Heitor assentiu. E eu tenho uma. Esperou um segundo. Se bater vontade de sumir, fala antes. Não some. Davi não respondeu imediatamente. Ficou olhando para o chão como se estivesse pesando algo que não tinha unidade de medida. Tá bom, não foi entusiasmo. Foi o tipo de resposta que uma pessoa dá quando decide arriscar com cuidado, quando ainda não acredita, mas resolve tentar mesmo assim. Heitor estendeu a mão. Davi olhou para ela por um segundo antes de apertar. A mão estava áspera, diferente de tudo que Heitor lembrava, mas o aperto era o mesmo. Firme, direto, sem floreio. Algumas coisas resistem a tudo. Heitor voltou ao mesmo cruzamento na manhã seguinte. Não tinha certeza do que esperava encontrar. Talvez nada. Talvez fosse só para se provar que havia exagerado, que o encontro havia sido amplificado pelo cansaço da semana. Mas Davi estava lá. Mesmo horário, mesma rota, mesmo carrinho. Tinha uma rotina. E isso, por algum motivo, doeu mais do que tudo. Heitor estacionou, desceu e esperou no meio-fio. Desta vez, Davi o viu de longe. Não desviou, mas também não apressou o passo. Chegou até ele com a mesma calma de sempre. De novo. De novo. Heitor enfiou as mãos nos bolsos. Posso te oferecer um café? Pode. Foi a primeira vez, em 2 dias, que Davi não recusou nada. Sentaram numa padaria simples a meio quarteirão. Davi pediu café com leite e um pão na chapa sem que o garçom precisasse perguntar. Era frequentador.
Heitor pediu o mesmo, por solidariedade ou por instinto, ele não saberia dizer. Por alguns minutos, nenhum dos dois falou. O barulho da padaria preencheu o espaço. Liquidificador, rádio baixo, conversa de balcão. Eu quero te propor algo. Heitor disse isso olhando para o copo. E antes que você recuse, preciso que ouça até o fim. Davi não respondeu, mas não se levantou. Tem uma posição aberta na Sampaio. Análise de risco e estrutura financeira. Heitor fez uma pausa curta. É o que você sempre fez melhor, e eu preciso de alguém que faça isso bem. Davi olhou para ele com uma atenção calma, quase clínica. Você precisa? Ou está com pena? As duas coisas. Heitor não desviou o olhar. Mas o que eu precisar não muda o fato de que a vaga é real e o trabalho é sério. Davi ficou em silêncio por um tempo longo. Girou o copo devagar sobre a mesa. Se eu aceitar e não performar como você espera, então a gente resolve como adultos, sem condescendência. E se eu quiser sair no meio, aí eu preciso que você fale antes de sumir. Heitor disse isso com mais peso do que pretendia, sem desaparecer. Davi reconheceu o subtexto. Ficou quieto por mais um momento. Lá fora, o carrinho estava encostado na parede da padaria, as latinhas faiscando levemente no sol da manhã. Me dá uma semana para pensar. Tudo bem. Davi tomou o último gole de café, deixou dinheiro em cima da mesa antes que Heitor pudesse pagar e saiu. Heitor ficou olhando para as moedas. Eram exatas, contadas com antecedência. Como se ele já soubesse que aceitaria o café, mas não a caridade. Alguns hábitos não mudam, só se adaptam. Davi apareceu numa quinta-feira, 5 dias depois. Não ligou antes. Simplesmente estava na recepção da Sampaio Construções, às 8 da manhã, de terno escuro, que provavelmente havia sido comprado com o que sobrou de alguma reserva antiga. O tecido estava um pouco largo nos ombros. Ele havia emagrecido, mas a postura compensava. A recepcionista ligou para Heitor sem saber muito bem o que fazer com aquele homem que disse apenas o nome, e ficou esperando de pé, sem sentar, sem mexer no celular. Heitor desceu pessoalmente. Não mandou ninguém buscar. Desceu. Decidi antes da semana acabar. Davi disse isso no lugar de bom dia. Bem-vindo. Heitor estendeu a mão. Davi olhou para ela por um segundo. Depois, apertou. A sala destinada a Davi era funcional. Mesa, computador, 2 arquivos laterais, sem janela para a rua. Heitor havia pensado em dar uma sala maior com vista, mas algo o deteve. Intuiu que começar pequeno seria mais honesto. Davi entrou, colocou a pasta sobre a mesa e ficou parado no centro da sala por um momento, olhando ao redor. Não disse nada. Só assentiu levemente, como quem fecha um acordo interno. Heitor ficou na porta. Precisa de alguma coisa? Acesso aos relatórios dos últimos 3 anos, contratos ativos e um café sem açúcar. Feito. Heitor saiu. No corredor, respirou devagar. Era o começo. Não sabia ainda se do certo ou do errado, mas era o começo. O que Heitor não viu foi o momento em que Davi, sozinho na sala, puxou a cadeira, sentou devagar e ficou com as mãos abertas sobre a mesa vazia. Ficou assim por quase 1 minuto. Não era hesitação. Era algo parecido com reconhecimento. O contato com uma superfície que as mãos ainda lembravam, mesmo depois de tanto tempo segurando outras coisas. Depois, abriu a pasta, tirou um bloco de notas e escreveu no topo da primeira página, com letra firme, dia 1. E começou. O nome dele era Renato Caldas, diretor financeiro há 2 anos, promovido num período em que a empresa crescia rápido e precisava de alguém que dissesse sim com convicção. Renato tinha esse talento, o de transformar otimismo em planilha e planilha em argumento. Era competente dentro de certos limites e muito bom em não deixar esses limites aparecerem. Soube da volta de Davi numa reunião de pauta.
Heitor anunciou como se fosse simples. Reforço na área de análise, alguém com histórico sólido na empresa. Renato ouviu com o rosto neutro e anotou algo no caderno que ninguém viu. Naquele mesmo dia, à tarde, parou na porta da sala de Davi. Renato Caldas, diretor financeiro. Estendeu a mão com um sorriso calibrado. Ouvi falar muito de você. Davi apertou a mão. Davi, análise de risco. Bem-vindo de volta. Uma pausa de meio segundo, pequena demais para ser acidente. Faz quanto tempo que você estava fora do mercado? Algum tempo. Imagino que muita coisa mudou. Renato disse isso com leveza, quase como gentileza. Me coloco à disposição se precisar de contexto sobre como as coisas funcionam hoje. Davi olhou para ele com calma. Obrigado. Renato saiu. Davi voltou para os relatórios. Nos dias seguintes, os movimentos foram sutis. Um e-mail com dados de Davi enviado a diretores com um adendo de Renato. Estamos revisando a metodologia usada aqui. Pode estar desatualizada. Uma menção casual numa reunião. Precisamos de análises alinhadas com o momento atual da empresa, não com modelos antigos. Nada explícito, nada que pudesse ser confrontado diretamente. Era o tipo de resistência que não deixa marca visível, só vai corroendo. Davi percebeu tudo. Não na primeira semana, mas na segunda, quando começou a notar que certas reuniões aconteciam sem que seu nome fosse incluído na convocação. Que relatórios que deveriam passar por ele chegavam já encaminhados com pareceres de Renato. Numa tarde, Heitor perguntou como estava se adaptando. Bem. Davi respondeu sem hesitar. Depois acrescentou. Renato é cuidadoso com o território. Heitor ficou quieto por um momento. Vou resolver isso. Não precisa. Davi fechou a pasta na mesa. Deixa eu resolver com trabalho. Heitor quis argumentar, mas conhecia Davi o suficiente para saber quando ele havia tomado uma decisão. Saiu da sala sem dizer mais nada. No corredor pensou que havia duas formas de provar que alguém pertence a um lugar. Pela boca de quem manda ou pelo peso do que a pessoa entrega. Davi havia escolhido o segundo caminho. E isso Renato ainda não havia calculado. O nome dele era Rodrigo Meireles, 38 anos, diretor financeiro A2. Cabelo sempre penteado, gravata sempre no lugar, sorriso sempre no volume certo para cada situação. Heitor o havia promovido 18 meses atrás, durante um período de expansão acelerada que exigiu decisões rápidas sobre pessoas. Rodrigo era eficiente, articulado e sabia exatamente o que dizer em reunião. Era o tipo de profissional que cresce bem em ambientes onde ninguém verifica os detalhes com muita atenção. Quando soube do retorno de Davi, não demonstrou nada. Apenas perguntou com leveza calculada qual seria o escopo exato da nova função. Heitor explicou: análise de risco, revisão estrutural, suporte estratégico. Rodrigo assentiu com um sorriso que não chegou aos olhos. Na primeira semana, os movimentos foram sutis. Um estagiário que deveria entregar relatórios a Davi se confundiu com o prazo. Um acesso ao sistema financeiro demorou 3 dias a mais do que o necessário. Problema técnico. Numa reunião de alinhamento, Rodrigo mencionou, quase de passagem, que era compreensível que alguém que ficou um tempo fora do mercado precisasse de um período mais longo de adaptação. Davi ouviu tudo sem reagir, mas registrou. Heitor percebeu o clima numa tarde em que passou pelo corredor e viu 2 analistas trocando olhares quando Davi entrou na sala de impressão. Não era hostilidade aberta. Era aquela distância educada que as pessoas mantêm quando não sabem ao certo em quem confiar, e alguém já plantou uma dúvida antes que elas pudessem formar opinião própria. Naquela noite, Heitor ligou para Davi. Como está sendo? Normal. Uma pausa. Você sabia que 3 dos contratos do Complexo Serrano têm cláusulas de reajuste que não batem com as projeções de custo? Heitor ficou quieto por um segundo. Não. Pois é. Davi disse isso sem dramatismo. A gente precisa conversar sobre o Serrano. A ligação terminou.
Heitor ficou olhando para o teto. Davi estava há uma semana na empresa e já havia encontrado o que a equipe inteira havia deixado passar. O problema não era se ele ainda era capaz. O problema era que algumas pessoas já haviam apostado que não era. O nome dele era Rodrigo Meireles, 38 anos, diretor financeiro há 2, cabelo sempre impecável e o tipo de sorriso que aparece rápido demais para ser espontâneo. Havia chegado a Sampaio num momento de expansão acelerada, exatamente o período em que Heitor precisava de alguém que dissesse sim com convicção. Rodrigo tinha convicção de sobra. Ele soube da volta de Davi antes do anúncio oficial. Tinha fontes em toda a empresa, não por maldade calculada, mas pelo hábito de quem aprendeu cedo que informação é moeda. Não fez nada imediatamente. Apenas observou. Na primeira semana, Rodrigo passou pela sala de Davi 3 vezes sem motivo aparente. Na segunda, começou a mencionar o nome dele em conversas de corredor com uma leveza estudada. O Davi ainda está se atualizando, né? Muita coisa mudou nesses anos. Coitado, deve ser difícil voltar depois de tanto tempo fora do mercado. Ninguém respondia com concordância aberta, mas ninguém discordava também. Era o suficiente. Davi percebeu antes de ter provas. Era uma sensação antiga, a mesma que tinha quando um número parecia certo na superfície, mas escondia uma inconsistência embaixo. Você não sabe o que é ainda, só sabe que algo não fecha. Os olhares duravam 1 segundo a mais. As conversas esfriavam quando ele entrava. Uma analista jovem, que no primeiro dia havia sido simpática, agora desviava o caminho para não cruzar com ele no corredor. Numa tarde, ele foi buscar café na copa e encontrou 2 assistentes conversando em voz baixa. Pararam quando o viram. Um deles sorriu rápido demais. Davi pegou o café, agradeceu e voltou para a sala. Sentou. Ficou olhando para a tela por um momento. Conhecia esse jogo. Havia jogado o lado oposto dele anos atrás, não com crueldade, mas com a indiferença de quem nunca precisou se preocupar com o que pensavam dele. Agora, estava do outro lado. Abriu o arquivo de relatórios e voltou ao trabalho. Não porque estava bem, mas porque desistir ali seria provar exatamente o que Rodrigo estava insinuando. E Davi Azevedo nunca havia deixado um número sem resposta. Foi numa terça-feira, sem nenhum motivo especial. Davi havia ficado até mais tarde revisando um conjunto de contratos do setor de incorporação. Nada urgente. Era o tipo de trabalho que ele mesmo havia criado para si, porque precisava entender a empresa por inteiro antes de opinar sobre qualquer coisa. Era seu método. Sempre foi. Quando saiu, o andar já estava vazio. As luzes do corredor tinham entrado no modo econômico, aquela penumbra levemente alaranjada que faz tudo parecer mais distante. Ele pegou o elevador, atravessou o saguão e saiu para a calçada. O ar da noite estava pesado, cheiro de chuva que não veio. Caminhou até o ponto de ônibus. Sentou no banco de metal e ficou olhando para o asfalto molhado de uma garoa anterior que ele nem havia percebido. Não estava pensando nos contratos, estava pensando em Ana. Fazia isso às vezes, sem avisar. A memória aparecia não como dor aguda, mas como peso. O peso de uma ausência que havia se tornado parte da estrutura das coisas. Ana havia gostado do cheiro de chuva. Abria a janela mesmo quando estava frio. Ele reclamava. Ela ria. Agora ele abria a janela. O ônibus passou sem que ele levantasse. Ficou ali por um tempo que não soube medir. E então veio o pensamento. Não pela primeira vez, mas naquela noite com mais força. Para quê? Não era desespero. Era exaustão. A diferença entre as duas coisas é que o desespero grita e a exaustão apenas para de argumentar. Para que o terno que ainda ficava largo? Para que aprender de novo os sistemas, suportar os olhares, reconstruir a credibilidade tijolo por tijolo? Para que voltar a ser alguém num mundo que havia continuado girando muito bem sem ele? O próximo ônibus veio.
Ele entrou, mas não foi para a empresa no dia seguinte. Ficou no quarto do quarto alugado, olhando para o teto. Não atendeu o celular. Não respondeu mensagens. Heitor ligou 3 vezes de manhã. Na quarta, mandou uma mensagem curta. Não precisa explicar. Só me disse está bem. Davi ficou com o celular na mão por um longo tempo. Depois digitou: estou. Amanhã eu vou. Não foi uma promessa fácil, foi uma escolha. Pequena, silenciosa, feita sem plateia. Mas foi dele. Davi voltou na quarta-feira. Heitor estava numa reunião quando o viu passar pelo corredor de vidro. Não interrompeu nada. Só acompanhou com o olhar até Davi entrar na sala e fechar a porta. Depois voltou a atenção para a reunião. Era o suficiente. Nas 2 semanas seguintes, Davi mergulhou nos relatórios do Complexo Serrano, o grande projeto aprovado recentemente, o que havia trazido os investidores estrangeiros, o que Heitor havia apresentado com orgulho naquela tarde de sexta-feira antes de tudo começar. Quanto mais lia, mais devagar ficava. Não era desorganização. Era o oposto. Os números estavam organizados demais, limpos demais, com aquela asepsia característica de quem passou mais tempo ajustando a apresentação do que verificando a base. Ele começou a cruzar dados, projeção de receita com histórico de projetos similares, custo estimado com variação real de insumos nos últimos 18 meses, cronograma aprovado com capacidade operacional atual da empresa. As inconsistências não eram gritantes, eram pequenas. O tipo que passa em reunião rápida, que ninguém questiona quando o clima é de euforia. Mas acumuladas, contavam uma história diferente da que estava nas lâminas de apresentação. O projeto havia sido aprovado com projeções otimistas demais. A margem de segurança era inexistente. Qualquer atraso, qualquer variação de custo acima de 8%, qualquer problema de fornecedor, e o rombo seria grande o suficiente para comprometer contratos adjacentes. Davi ficou na sala até às 10 da noite, revisando tudo uma segunda vez, depois uma terceira. Na manhã seguinte, pediu uma reunião com Heitor. Heitor chegou esperando um relatório de rotina. Encontrou Davi de pé, com 3 páginas impressas sobre a mesa e uma expressão que ele reconheceu imediatamente. A mesma de anos atrás, quando algo estava errado, e Davi havia encontrado antes de todo mundo. Fecha a porta. Heitor fechou. Davi não foi longo. Apresentou os números, apontou as inconsistências, mostrou os cenários de risco com a clareza direta de quem não tem tempo para ser diplomático com a verdade. Heitor ouviu tudo sem interromper. Quando Davi terminou, ficou um silêncio. Quem montou essas projeções? Heitor perguntou com a voz mais controlada do que sentia. A equipe do Rodrigo. Davi disse isso sem acusação. Pode ter sido pressa. Pode ter sido pressão para aprovar rápido. Não sei a intenção. Sei o efeito. Heitor olhou para as páginas, para os números que haviam parecido tão sólidos numa sala cheia de investidores animados. Quanto tempo temos? Se agir agora, dá para conter sem barulho. Davi sentou. Mas precisa ser agora. Heitor assentiu devagar. Não disse obrigado ainda, mas ficou olhando para Davi por um segundo a mais. Aquele segundo que carrega o peso de tudo que não cabe em palavras. Depois, pegou o telefone e começou a fazer ligações. Davi voltou na quarta-feira. Heitor estava numa reunião quando ele chegou. Não desceu, não mandou recado, deixou que fosse normal, porque tratar o retorno como evento seria o mesmo que tratar a ausência como falha. E eles haviam combinado que não haveria condescendência. Davi entrou na sala, ligou o computador e continuou de onde havia parado, só que desta vez algo era diferente. Nos dias anteriores, ele havia estado revisando os contratos por obrigação metódica. Agora revisava com uma atenção diferente, mais afiada, como quando uma pessoa para de olhar para a paisagem e começa a olhar de verdade. Foi no fim da tarde que encontrou. Não foi um número isolado. Foi uma sequência.
projeções de receita do complexo serrano que não batiam com os custos reais de execução quando colocados lado a lado com os dados de fornecedores. A diferença era pequena em cada linha, mas Davi tinha o hábito de somar o que os outros deixavam separado. No total, o rombo potencial era significativo, grande o suficiente para comprometer a liquidez da empresa se o projeto fosse adiante nos termos aprovados. Ele ficou olhando para os números por um longo tempo. Então, abriu um novo documento e começou a escrever. Não um e-mail, não um relatório formal ainda. Apenas notas, brutas, diretas, na linguagem que usava quando precisava entender algo antes de explicar para alguém. Trabalhou até às 8 da noite. Quando saiu, passou pela sala de Heitor. A luz estava acesa. Bateu de leve. Tenho algo para te mostrar. Não hoje. Preciso organizar melhor, mas preciso de uma reunião só com você. Heitor olhou para ele. Leu alguma coisa na expressão de Davi que não precisava de tradução. Amanhã cedo. Amanhã cedo. Davi assentiu e foi embora. No corredor, cruzou com Rodrigo Meirelles saindo do banheiro. Os dois se olharam por um segundo. Rodrigo sorriu. Boa noite, Davi. Boa noite. Davi entrou no elevador sem apressar o passo. Mas enquanto o painel subia os andares, ele pensou que havia uma diferença importante entre o homem que havia entrado naquela empresa semanas atrás e o que estava saindo agora. Aquele homem estava sobrevivendo. Este tinha um trabalho a fazer. Heitor fechou a porta da sala antes que Davi terminasse de sentar. Eram 7h40 da manhã. O andar ainda estava quase vazio. Lá fora, a cidade começava devagar. Caminhões de entrega, primeiros ônibus, o céu ainda decidindo entre cinza e azul. Davi abriu o notebook, girou a tela na direção de Heitor e começou. Não havia introdução longa, não havia preparação dramática. Apenas os números dispostos com uma clareza que tornava impossível não entender e impossível discordar. O complexo serrano foi aprovado com projeções que não refletem os custos reais de execução. Davi apontou para a primeira tabela. Aqui, a margem estimada é de 18%. Quando você cruza com os contratos de fornecedores firmados no mesmo período, a margem real cai para menos de 4%, e isso antes de qualquer imprevisto de obra. Heitor ficou quieto. Alguém ajustou os números antes da aprovação. Não sei se foi erro ou intenção. Não tenho como provar a intenção, mas o efeito é o mesmo. Se esse projeto seguir como está, você vai ter um problema sério de caixa no segundo semestre do ano que vem. Heitor se levantou, foi até a janela. Ficou de costas por um momento. Quanto tempo você levou para encontrar isso? 3 semanas de leitura, 2 dias para confirmar. E você tem certeza? Não era pergunta. Tenho. Heitor virou. Havia algo no rosto dele que Davi não havia visto antes. Não raiva, não negação. Era o olhar de quem reconhece com atraso que alguém havia tentado avisá-lo e ele não havia ouvido. Só que desta vez o aviso havia chegado antes do colapso. O que você propõe? Davi virou o notebook de volta, abriu um segundo documento. Renegociação de escopo com os principais fornecedores. Revisão do cronograma de desembolso e uma auditoria interna discreta antes de qualquer comunicado externo. Discreta por quê? Porque se isso vazar antes de estar resolvido, o problema deixa de ser financeiro e vira reputacional. Davi pausou. E por que você precisa saber quem ajustou esses números antes de mostrar a carta? Heitor ficou olhando para ele. Havia uma ironia silenciosa ali que nenhum dos dois precisou nomear. Anos atrás, Davi havia tentado frear uma expansão precipitada e foi ignorado. Agora era ele quem segurava o fio antes que tudo desfiasse. Tudo bem. Heitor sentou de novo. Me diz o que você precisa. Acesso aos contratos originais do Serrano e que essa conversa fique entre nós por enquanto. Feito. Davi fechou o notebook.
Ia se levantar quando Heitor falou. Obrigado. Era simples, direto, sem o peso exagerado de quem está quitando uma dívida antiga. Davi assentiu. É meu trabalho. Saiu. E Heitor ficou sozinho na sala, olhando para a cidade lá fora, pensando que algumas pessoas precisam partir para que você entenda o que havia nelas. E que era uma sorte rara ter a chance de descobrir isso antes que fosse tarde demais. Rodrigo soube antes do que Heitor esperava. Não pelos canais oficiais, por aqueles corredores invisíveis que existem em toda empresa, feitos de meias palavras e portas que não fecham completamente. Alguém havia visto Davi chegar cedo. Alguém havia notado que Heitor cancelara todos os compromissos da manhã. Na tarde seguinte, Rodrigo apareceu na sala de Heitor sem reunião marcada. Precisava te falar sobre o Serrano. Sentou antes de ser convidado. Fiquei sabendo que tem uma revisão em andamento. Heitor não confirmou nem negou. Apenas esperou. Eu entendo a preocupação. Rodrigo cruzou os braços com uma leveza calculada. Mas acho importante que qualquer análise considere o contexto em que as projeções foram feitas. O mercado estava favorável, a janela era curta, às vezes é preciso arredondar para fechar. Arredondar. Heitor repetiu a palavra devagar. Ajustar. Otimizar. Rodrigo não recuou. É o que qualquer gestor experiente faz. O que alguém faz quando quer que um projeto seja aprovado, independente dos números reais. O sorriso de Rodrigo não desapareceu, só esfriou. Heitor, eu entendo que a volta do Davi criou um clima de revisão. Mas precisamos ter cuidado com quem está conduzindo essa narrativa. O homem ficou anos fora do mercado. Passou por situações difíceis. É natural que a perspectiva dele seja... Rodrigo. A voz de Heitor foi baixa, mas cortou. Eu li os números. Eu mesmo. Não preciso de narrativa nenhuma. Silêncio. Rodrigo descruze os braços. Pela primeira vez, a postura perdeu um pouco do verniz. Então, o que você está dizendo? Estou dizendo que vamos corrigir o projeto e que quero entender, com documentação, como as projeções chegaram ao formato que chegaram. Heitor pausou. Você vai cooperar com isso? Não era pergunta. Rodrigo se levantou, ajeitou o paletó com um gesto desnecessário. Claro, disse isso sorrindo, mas o sorriso havia mudado de função. Já não era charme. Era armadura. Sempre fui transparente. Saiu sem pressa. Heitor ficou olhando para a cadeira vazia por um momento. Depois pegou o telefone e mandou uma mensagem para Davi. A conversa aconteceu. Pode seguir com a auditoria. A resposta veio em menos de 1 minuto. Já estou. A auditoria levou 3 semanas. Davi trabalhou com 2 analistas jovens, que Heitor havia escolhido a dedo, não pelos currículos, mas por serem pessoas que ainda faziam perguntas em vez de presumir respostas. Davi gostou deles imediatamente, o que para ele era raro. Ele não comandava com volume, comandava com atenção. Quando um dos analistas cometia um erro, Davi apontava sem humilhar. Mostrava onde o raciocínio havia saído do trilho e esperava que a pessoa chegasse sozinha à correção. Na maioria das vezes, chegava. A analista mais jovem, Marina, comentou numa tarde. Você explica diferente dos outros diretores. Como os outros explicam? Como se a gente já devesse saber. Davi ficou quieto por um momento. Ninguém nasce sabendo. Disse isso olhando para a tela. E quem esquece disso vira um chefe ruim. Marina anotou. Ele não percebeu. Fora do trabalho, a reconstrução seguia em ritmo próprio. Davi havia encontrado um apartamento pequeno. Um dormitório, sala que cabia um sofá e uma mesa, janela com vista para um muro. Pagava o aluguel com o primeiro salário. Não sobrou muito, mas sobrou. Comprou 2 camisas e um par de sapatos. Não por vaidade. Por intenção. Havia uma diferença entre vestir o que tinha e escolher o que vestir. Pequena, mas real. Começou a ir a um psicólogo às quintas-feiras.
Não foi ideia de Heitor. Foi ideia sua. Uma manhã em que acordou e percebeu que carregar tudo sozinho havia sido uma escolha, não uma necessidade. Nas sessões, falava de Ana. Falava do orgulho que o havia impedido de pedir ajuda. Falava da empresa, do carrinho, dos meses em que havia deixado de ser alguém para si mesmo antes de deixar de ser alguém para o mundo. O psicólogo ouvia mais do que falava. Davi havia desconfiado disso no começo. Depois entendeu que era o ponto. Numa sexta à tarde, Heitor passou pela sala e viu Davi ensinando Marina a identificar inconsistências em fluxo de caixa. Os dois estavam inclinados sobre a mesma tela, e havia no ar aquela concentração específica de quando alguém está aprendendo algo que vai usar de verdade. Heitor ficou na porta por um segundo sem ser visto. Depois, seguiu em frente. Havia algo naquela cena que ele não conseguia nomear completamente, mas que reconhecia. Era o que a empresa havia perdido quando Davi saiu. Não apenas competência. Aquilo, a disposição de fazer o trabalho durar mais do que a presença de quem o ensinou. A auditoria foi concluída numa segunda-feira. Davi entregou o relatório final a Heitor sem cerimônia. Um documento de 42 páginas com linguagem direta, conclusões documentadas e um plano de contenção detalhado. Heitor leu em silêncio, do começo ao fim, sem interromper. Quando terminou, fechou o documento e ficou olhando para a mesa. As projeções foram ajustadas intencionalmente. Não era pergunta. A documentação aponta nessa direção. Davi escolheu as palavras com cuidado. A decisão sobre o que fazer com isso é sua. Heitor assentiu devagar. O que se seguiu nos dias seguintes foi discreto e metódico. Rodrigo foi convocado para uma reunião com Heitor e o departamento jurídico. Saiu da empresa ao final da semana, num desligamento que não virou assunto de corredor. Pelo menos, não por muito tempo. Davi não comentou. Não havia nada para comentar. O que ocupou seus pensamentos naquela semana foi outra coisa. Numa tarde, enquanto organizava os arquivos finais da auditoria, encontrou por acaso um e-mail antigo que havia sido encaminhado junto com um lote de documentos históricos da empresa. Era do período da sociedade. Uma troca entre ele e Heitor sobre a expansão que havia precipitado o fim dos dois. Davi releu suas próprias palavras de anos atrás. Estava certo nos números, estava certo na análise. Mas havia também, nas entrelinhas, uma dureza que ele não havia percebido na época, uma impaciência com quem não enxergava o que ele enxergava, um tom que empurrava em vez de convencer. Ficou com isso. Não era autoflagelo. Era só a honestidade de perceber que duas pessoas podem estar certas e erradas ao mesmo tempo, em camadas diferentes. Heitor havia ignorado o aviso por orgulho. Davi havia dado o aviso de um jeito que tornava fácil ignorar. Fechou o e-mail, não apagou. Naquela quinta-feira, na sessão com o psicólogo, falou sobre isso. Fiquei bravo por anos achando que ele não tinha ouvido. Davi olhou para as próprias mãos. Mas eu também não facilitei ser ouvido. O que você faria diferente? Davi pensou por um momento real, não protocolar. Teria tido mais paciência, menos certeza de que estar certo era suficiente. O psicólogo não respondeu. Apenas deixou a frase ocupar o espaço. Davi saiu da sessão com o céu cor de laranja e a leveza estranha de quem acabou de soltar algo que carregava faz tempo. Não porque resolveu, mas porque finalmente olhou de frente. 3 meses depois, a Sampaio Construções era uma empresa diferente. Não nos prédios, não nos contratos, não no logotipo. Por fora era a mesma. Por dentro havia uma ordem nova. Mais lenta em algumas decisões, mais firme em outras. O tipo de mudança que não aparece em manchete, mas que as pessoas que trabalham num lugar sentem antes de conseguir nomear. Davi havia assumido formalmente a diretoria de planejamento estratégico. Não foi anúncio pomposo. Foi uma conversa de 15 minutos em que Heitor disse o que precisava ser dito
E Davi respondeu, com as condições que precisava impor. Termos acordados. Aperto de mão. Fim. Marina havia sido promovida a analista sênior. Davi recomendou. Heitor assinou sem hesitar. Numa tarde de quarta-feira, sem motivo especial, Davi foi até o subsolo do arquivo e pediu a caixa com os documentos do período da fundação da empresa. O funcionário trouxe sem fazer perguntas. Era o tipo de pedido incomum que não parecia precisar de explicação. Ele abriu a caixa sobre uma mesa no fundo da sala. Havia contratos antigos, atas de reunião, rascunhos de proposta com anotações à mão, folhas amareladas que cheiravam a tempo parado. E no fundo, dobrado ao meio, um mapa desenhado à mão dos terrenos que os dois haviam prospectado no primeiro ano, antes do primeiro contrato, antes do primeiro prédio, quando a empresa era apenas 2 homens com uma ideia e uma planilha. Davi ficou olhando para o mapa por um longo tempo. Havia marcações a lápis que ele reconhecia como suas, e anotações em caneta azul que eram de Heitor, letras grandes, inclinadas, a caligrafia de quem escreve mais rápido do que pensa. Dobrou o mapa com cuidado e colocou no bolso do paletó. Não sabia bem por quê, sabia que precisava. Naquela semana, pela primeira vez desde que havia voltado, Davi dormiu sem acordar no meio da noite. Foi um sono simples, sem marca. Mas pela manhã, quando percebeu, ficou deitado por 1 minuto a mais, apenas reconhecendo aquilo. Não era felicidade, era algo mais quieto, a sensação de que o chão estava firme embaixo dos pés. E acordar tinha peso outra vez. Levantou, fez café, abriu a janela com vista para o muro. Do lado de fora, um gato atravessava a viela devagar, sem pressa, como se o mundo inteiro fosse seu. Davi tomou o café olhando para ele. Depois se preparou para mais um dia. Foi Heitor quem propôs. Numa sexta-feira sem reunião marcada, apareceu na porta da sala de Davi com 2 cafés e disse apenas, "Sobe comigo." Sem contexto, sem explicação. Davi pegou o café e foi. O terraço do edifício sede da Sampaio não era um lugar frequentado. Havia uma porta de acesso no último andar que a maioria dos funcionários nem sabia que existia. Heitor tinha a chave havia anos, usava raramente naquelas ocasiões em que precisava de um silêncio que os escritórios não ofereciam. Subiram sem falar no elevador. A porta abriu para um espaço amplo, com piso de concreto, algumas antenas, uma caixa d'água ao fundo. Sem paisagismo, sem sofisticação. Mas com a cidade inteira lá fora, aberta, sem moldura. Ficaram próximos à grade olhando. Era fim de tarde, o sol ainda tinha cor, aquele laranja que dura pouco e que as pessoas raramente param para ver porque está sempre acontecendo na hora em que alguém está indo embora. Heitor tomou um gole de café. Lembra quando a gente prospectava terreno de carro, sem GPS, com mapa impresso? Você errava a rua toda vez. Davi disse isso sem olhar para ele. E você nunca deixava eu esquecer. Era a minha função. Uma pausa. O vento morno carregava o ruído distante da cidade. Buzinas, um helicóptero longe, o murmúrio constante de um lugar que nunca para completamente. Eu devia ter ligado mais. Heitor disse isso olhando para frente. Depois que você saiu, devia ter insistido. Davi ficou em silêncio por um momento. Eu não teria atendido. Eu sei, mas devia ter tentado do mesmo jeito. Era uma distinção pequena, mas era real, e os dois sabiam disso. Davi tirou o mapa do bolso do paletó, o mesmo que havia encontrado no arquivo semanas atrás, dobrado ao meio, com as marcações a lápis e as letras inclinadas de Heitor em caneta azul. Colocou sobre a grade entre os dois. Heitor olhou para ele por um longo tempo. Passou os dedos pela borda sem abrir. Onde você achou isso? No arquivo, na caixa da fundação. Heitor ficou quieto. A gente não sabia nada naquela época. Disse devagar, quase para si mesmo. Não. Davi concordou. Mas a gente estava junto não sabendo.
Era a frase mais simples que podia ter sido dita, e era a mais verdadeira. Ficaram em silêncio por um tempo que nenhum dos dois mediu. A cidade escurecia aos poucos, as luzes acendendo uma a uma, como se alguém estivesse pontuando o fim de algo e o começo de outra coisa ao mesmo tempo. Davi pensou em Ana, não com dor, com gratidão. Ela havia gostado da ideia de que as pessoas podiam recomeçar. Dizia isso sobre plantas, sobre receitas, sobre bairros antigos que ninguém mais visitava. Dizia que recomeçar não era apagar, era encontrar outro uso para o que ainda prestava. Ele havia demorado anos para entender que estava falando também sobre gente. Heitor quebrou o silêncio sem pressa. A empresa está mais sólida do que estava há um ano. Pausa. Do que estava há 5. Ainda tem trabalho. Sempre vai ter. Heitor virou para ele. Mas agora tem alguém que sabe o que fazer com ele. Davi não respondeu imediatamente. Olhou para a cidade, para os prédios que os dois haviam ajudado a construir e que agora eram apenas parte da paisagem. Não troféus, não marcos, apenas volumes de concreto e vidro que existiam porque em algum momento 2 pessoas haviam apostado que valia a pena. Naquele dia na rua, Davi começou devagar. Quando você desceu do carro e ficou parado no meio-fio, como um idiota enquanto o sinal abria, Heitor deu uma risada baixa. Eu quase continuei andando. Davi pausou. Mas tinha algo no jeito que você ficou ali, sem saber o que dizer, sem tentar parecer que sabia. Eu realmente não sabia. Eu sei. Davi dobrou o mapa com cuidado e guardou de volta no bolso. Foi por isso que fiquei. Heitor olhou para ele. Havia uma pergunta velha que nunca havia sido feita em voz alta. Se o que havia entre os dois ainda tinha nome, ainda tinha valor. Depois de tudo que havia sido dito e não dito, feito e desfeito. A resposta estava ali, não em palavras, no fato de estarem os dois naquele terraço, com café frio na mão, olhando para uma cidade que continuava indiferente e bela. Você sempre foi alguém. Heitor disse isso com uma simplicidade que não precisava de tom especial. Mesmo quando eu não estava olhando. Davi respirou fundo. Não respondeu de imediato. Ficou com a frase por um momento, deixando que pousasse no lugar certo, não no orgulho, não na mágoa, mas naquele espaço mais fundo, onde as pessoas guardam o que precisam ouvir e demoram anos para receber. Depois, olhou para Heitor com algo próximo de um sorriso, contido, real, do tipo que não precisa mostrar os dentes para ser verdadeiro. Você também. Se essa história tocou em algo dentro de você, se você já se sentiu invisível, se já precisou recomeçar, se já teve alguém que ficou quando poderia ter ido, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui de onde você está assistindo. Cada comentário é uma forma de dizer que você esteve aqui, e isso importa mais do que parece. A cidade continuou lá fora, viva e indiferente, como sempre. Mas no terraço, por alguns minutos, 2 pessoas souberam exatamente onde estavam.